Olá, tudo bom? Uma questãozinha considerada a nível difícil, por quê? Porque ela mexe com concordância verbal, mas além disso, ela tangencia a área da semântica. Para quem não lembra, semântica é o quê? É a área da gramática, que ela estuda o significado das palavras. E um dos conceitos da semântica que ele pode estar imbricado na área de concordância verbal é o de denotação e a conotação, tranquilo? O que é denotação? É o sentido padrão das palavras, é aquele primeiro sentido em que uma palavra ela é concebida e, por causa disso, é o primeiro significado que vem à mente quando nós pensamos em uma palavra. Por exemplo, gelo. Quando nós falamos põe mais gelo no meu copo, essa palavra gelo, ela está em denotação, por quê? Porque é aquele sentido básico de gelo, que é o quê? Estado sólido da água, não, né, não é? Agora, quando nós falamos que alguém tem o coração de gelo, aí nós ampliamos o sentido da palavra gelo e entramos na conotação ou sentido conotativo ou sentido figurado, que é o quê? O sentido ampliado, o sentido, digamos, mais artístico de uma palavra, ok? Então, isso aí vai ser importante nessa questão sobre concordância verbal. É para preencher as lacunas com três verbos. Ó, primeiro é o verbo chover. Nós sabemos que pela norma padrão, aqueles verbos que indicam fenômeno da natureza, eles não têm o quê? Sujeito, portanto, eles ficam apenas na terceira pessoa do singular. Algo assim. Chove muito agora. Isso aí é uma oração que não tem sujeito, ou seja, não tem aquela noção de autoria, né? Não tem um autor para essa ação verbal, não é? Então, a gente vê isso como o sentido denotativo de todos esses verbos de fenômeno da natureza. Quando eles se usam no seu sentido normal, logo eles são construídos como orações sem sujeito. Eles sempre ficam na terceira pessoa do singular, que é uma das marcas da língua portuguesa para quê? Para frases que não possuem sujeito, ok? Só que quando eu pego algum desses verbos e eu ponho no sentido conotativo, ou seja, figurado, ele meio que passa a ser o quê? Verbo pessoal, ou seja, aquele que se flexiona, aquele que muda de acordo com o seu sujeito. Então ele passa a ter sujeito, como é o caso nessa frase aqui, ó. Chover-lhe propostas de casamento. Nesse caso aí, nessa frase aí, o verbo chover não é de um fenômeno meteorológico, mas sim do quê? Que é algo que vem em grande quantidade. Então choviam-lhe propostas de casamento. Por quê? Quem é o sujeito? Que ou quem chovia? As propostas de casamento. Esse sujeito está posposto, ele vem depois do verbo, e como o verbo chover está no sentido conotativo ou sentido figurado, esse verbo ele se torna pessoal, portanto, capaz de ter sujeito, ok? Então é choviam. Então nós já matamos duas alternativas. Pois não lhe faltar. O que não faltava? Dotes físicos e morais. O sujeito também está posposto. Eles colocaram de propósito. Por quê? Porque quando nós estamos vendo algo que vem depois de um verbo, nós temos a tendência, né, da nossa língua de pôr isso como complemento desse verbo, não é? Então, falta algo, mas só que esses dotes físicos e morais são o quê? É o sujeito desse verbo faltava. Então faltavam, não lhe faltavam dotes físicos e
morais. Se eu colocasse essa frase na ordem padrão da língua portuguesa, que é como? Sujeito, verbo, objeto. Ela ficaria assim: dotes físicos e morais não lhe faltavam. Né? Aí, porque o não ele puxa o pronome oblíquo para si, né? Mas isso aí é tema para uma outra aula. Então, ó, choviam e faltavam. A gente já matou, que é a última alternativa, mas vamos ver ali de novo o uso do verbo faltar, ó. Faltavam-lhe condições sociais e econômicas, mesmo caso da frase anterior. A gente tem ali, então, o quê? Aquele sujeito que vem depois do verbo. Tranquilo? Então é isso que vocês têm que lembrar. Que o sujeito, mesmo quando ele vem depois desse verbo, ele mostra como esse verbo deve se flexionar. Ok?